Irmãos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, e nós leremos apenas o verso de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Podemos ler juntos este texto da palavra do Senhor? Leiamos a uma só voz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem são os discípulos de Jesus? Essa é a pergunta que nós estamos tentando responder nesta série chamada O Estranho Retrato de um Discípulo. Nós já vimos que a imagem que Jesus pinta do seu discípulo é a de alguém bendito ou a de alguém abençoado. Esse é o significado da palavra bem-aventurado, que encabeça cada uma das declarações de Jesus nessa passagem. E nós vimos também que os 3 primeiros traços dessa imagem são uma profunda consciência de pecado, esse é o significado de pobreza do espírito. Em segundo lugar, as emoções impactadas por essa consciência, esse é o significado de bem-aventurados os que choram. E depois os relacionamentos com Deus e com os outros, impactados pela mesma consciência de pecado. Isso é o que Jesus quer dizer quando ele diz, bem-aventurados os mansos. Portanto, um discípulo de Jesus reconhece o seu pecado, tem as suas emoções afetadas por essa consciência e tem os seus relacionamentos com Deus e com os outros determinados pela consciência de quem ele é. Hoje nós veremos que os discípulos de Jesus também são impactados pela consciência da sua condição no nível dos seus desejos ou no exercício da sua vontade. Nós vamos abordar essa quarta bem-aventurança respondendo 2 perguntas que são naturalmente sugeridas por esta passagem. A primeira, que é sugerida pela metáfora que Jesus utiliza, é: qual é o desejo mais básico de um discípulo de Jesus? O que é que motiva o coração de um discípulo de Jesus Cristo? E a segunda pergunta derivada desta é: por que aqueles que têm este desejo podem ser consideradas pessoas bem-aventuradas? Vamos então à primeira pergunta desta manhã: qual é o desejo mais básico, mais fundamental de um discípulo? A resposta de Jesus Cristo, de maneira bem curta e grossa, é justiça, certo? O que um filho de Deus, um discípulo de Jesus deseja é justiça. Mas é extremamente importante nos lembrarmos que a audiência de Jesus nesse discurso não é um grupo de pessoas que vivem no mundo moderno ou no mundo contemporâneo, mas era o grupo dos discípulos formado integralmente por judeus. E que o ponto de referência de Jesus em todo o seu discurso no Sermão do Monte é o Antigo Testamento. A pergunta que nós precisamos fazer para entender o que Jesus está falando aqui, portanto, é: o que o Antigo Testamento tem em mente quando ele se refere à justiça? E deixe-me ler com vocês 3 passagens do profeta Isaías que nos ajudam a entender o que é que um judeu do Antigo Testamento entendia quando ele usava esta palavra. A primeira está em Isaías, no capítulo 46, versículo 12 e 13. Esses versículos dizem assim: escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará.
estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Vá agora para Isaías no capítulo 51, versículos 5 e 6. E você encontrará as seguintes palavras: perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. E por último, vá agora a Isaías 56, versículo 1. E você lerá: assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Se você prestou bastante atenção na leitura das 3 passagens que acabei de fazer, você percebeu que essas 3 passagens usam uma construção que é muito comum na língua hebraica, que é a repetição de ideias em uma sentença posterior para reforçar ou esclarecer o sentido da anterior. Isso é muito comum na literatura hebraica. Quando os escritores querem deixar claro aquilo que eles estão dizendo, então eles usam sentenças repetidas para reforçar ou para esclarecer o sentido daquilo que eles desejam dizer. E reparem um detalhe: em todas as repetições, nas passagens que nós lemos, o termo que aparece como sinônimo de justiça é salvação. Esta é a palavra que é usada em todas essas passagens do texto de Isaías, quando o autor deseja reforçar ou explicar aquilo que ele tem em mente, quando ele diz: a minha justiça está por vir, a minha justiça está chegando. Fome e sede de justiça, portanto, em um discurso que tem como pano de fundo a mentalidade veterotestamentária, nada mais é do que fome e sede de salvação. Ou fome e sede, o anseio, um desejo de ver realizada a obra de restauração que Deus prometeu e está por realizar. Talvez, lembrando-se de que você vive em um país que tem certa herança cristã, você possa ser tentado a imaginar que essa descrição de Jesus, então, inclui quase todas as pessoas. Porque se você andar pelas ruas do nosso país, conversando com as pessoas e perguntando se elas desejam ser salvas, se elas aguardam pela salvação, possivelmente a grande maioria das pessoas que ainda é influenciada por uma mentalidade cristã, fruto da nossa colonização, dirá: sim, é claro que eu desejo ser salvo, eu aguardo pela minha salvação. Mas é importante destacar 2 coisas sobre a justiça da qual Jesus Cristo está falando aqui, ou da característica do discípulo que Jesus tem em mente aqui. A primeira coisa que é preciso dizer é que justiça, como sinônimo de salvação, envolve todos os aspectos da obra redentora de Deus. Ou seja, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, isso significa fome e sede de salvação, Jesus tem em mente um desejo por todos os aspectos da obra redentora de Deus. Não apenas o desejo pelo perdão de pecados e a vida eterna, que é o que nós temos em mente na maioria das vezes em que nós pensamos em salvação,
mas também o desejo por santificação, que envolve a mortificação dos nossos desejos pecaminosos, o abandono de práticas que ofendem a santidade de Deus e a contínua conformação do nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ele não está pensando apenas nas pessoas que gostariam de receber da parte de Deus o tratamento que um justo merece receber, indo para o céu, obtendo a vida eterna. Ele tem em mente as pessoas que aguardam a totalidade da obra de Jesus Cristo em sua vida. Ele tem em mente, inclusive, irmãos, o desejo de tornar-se paulatinamente justo na relação com Deus, na relação com os outros e na nossa relação com o mundo. Há um conhecido teólogo chamado Sinclair Ferguson, que diz acertadamente que nós não podemos receber a Cristo como nosso Salvador se nós não estivermos dispostos a que Ele seja de fato isto que Ele é. Isto que Ele é o quê? Salvador. Aquele que nos salva não apenas da condenação do pecado, mas aquele que nos salva do poder e da influência do pecado. Que não apenas atesta a nossa condição de justos diante de Deus, mas também trabalha em nós para vivificar-nos no relacionamento com Ele, com os outros e com a realidade ao nosso redor. Então, quando Jesus fala de justiça nessa passagem, ele está falando da salvação completa que Deus está realizando em nossa vida e na realidade. Mas há um segundo detalhe importante para a gente compreender aquilo a respeito do qual Jesus está falando aqui. É que esse desejo que Jesus tem em mente não é mais uma dentre as inúmeras inclinações que nós experimentamos ao longo do nosso dia a dia. Como, por exemplo, o desejo que você tem de comer um chocolate depois que você termina de almoçar. Ou então o desejo que você tem de assistir o último filme no cinema, porque todo mundo está falando a respeito desse filme que acabou de entrar lá. Jesus usa duas experiências de natureza semelhante, que são fome e sede, para ilustrar o tipo de desejo que ele tem em mente aqui. E eu quero que você considere 3 coisas sobre essas duas experiências. A primeira delas é que fome e sede não são experiências que expressam apenas desejos. São experiências que expressam necessidades. E não é qualquer tipo de necessidade. É uma necessidade básica. Ou é uma necessidade fundamental. Experimente a dizer para alguém que está com fome que o sentimento dele é apenas psicológico. Diz assim, espera, vai passar. Fique tranquilo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fome vai embora. Ele pensará, ou que você está louco, ou que você está mangando dele, como diz lá na minha terra, ou que você está zombando dele. Você já tentou dormir com fome? Já ou não? Já teve essa experiência de chegar com muita fome e muito sono, e aí escolher dormir ao invés de comer? Geralmente é difícil fazer isso. E mais cedo ou mais tarde, durante a noite, você acorda e tem que promover um famoso assalto à geladeira. Fome e sede não são experiências que expressam apenas desejos. Elas são experiências que expressam necessidades básicas ou necessidades fundamentais. Em segundo lugar,
Fome e sede são necessidades ou desejos conscientes. Nós temos inúmeras necessidades físicas em nosso corpo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas as células do seu corpo precisam ser alimentadas diariamente. E isso acontece quando o sangue corre através das nossas veias. Essa é uma necessidade que nós temos. Mas em nenhum momento nós ansiamos pela circulação do nosso sangue como nós ansiamos por comida e água, quando nós temos fome e sede. Eu nunca vi ninguém dizendo, nossa, eu estou aqui ansioso para que meu sangue continue correndo pelas minhas veias. Mas eu já encontrei pessoas dizendo, eu não posso ver a hora de chegar em casa para comer. Eu não posso ver a hora de encontrar alguma coisa que mate esta minha sede. Por quê? Porque fome e sede são necessidades ou desejos dos quais nós temos consciência. Quando nós os experimentamos, nós sabemos daquilo que precisamos para matar a nossa necessidade. E por último, fome e sede são desejos e necessidades ou necessidades absolutamente desagradáveis. Comer é bom. E comer com fome é melhor ainda. É por isso que eu prego bastante de manhã no domingo. Para vocês chegarem em casa com fome e terem o privilégio de se alimentar de maneira especial e diferente. Brincadeira, essa não é a razão, não. Vejam só, comer é muito bom. Comer com fome é melhor ainda. Quantos de nós não sabemos o que é tomar um copo de água gelada depois de uma caminhada em um sol escaldante, quando você está indo em direção à sua casa e não tem condições de fazer isso? Essas coisas são boas, mas a satisfação procede da comida e da água, não da fome em si. A fome e a sede são coisas desagradáveis, que causam incômodo, angústia e dor. Pegue essas 3 características e transponha essas características para a nossa experiência espiritual. E você entenderá o tipo de desejo que Jesus tem em mente aqui. Não é um desejo qualquer, como esse de comer um chocolate ou assistir a um filme. É um anseio consciente, real, muitas vezes incômodo e doloroso, pelo perdão, pela santificação e pela glória. E talvez a lembrança de que as bem-aventuranças não são um conjunto de características isoladas, mas um todo coerente, nos ajude aqui. Qual é o primeiro traço do discípulo mesmo? Pobreza espiritual. Ele olha para dentro de si e ele nada encontra senão aquilo que o afasta de Deus. Como consequência disso, ele chora. Ele tem os seus afetos, as suas emoções impactadas por este reconhecimento e ele lamenta a sua condição. E lamentando o seu estado, ele então começa a agir com mansidão em relação a Deus e em relação aos outros. Ele não se vê no direito de fazer exigências. Ele não vive buscando afirmar os seus direitos, mas ele está disposto a renunciá-lo. Muitas vezes ele se torna manso. E então, ele é tomado por um desejo intenso, constante, cotidiano, de ter o pecado removido tanto da sua sentença de condenação, quanto das suas inclinações e do seu comportamento.
Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você conhece esse desejo? Você tem a experiência de desejar intensamente, de ansiar profundamente, deixar de ser quem você é, um pecador, para ser como Jesus Cristo, o Filho de Deus? Não porque as pessoas estão vendo. Isso é fome e sede de reconhecimento, não fome e sede de justiça. Não porque isso trará benefícios práticos a você. Isso é fome e sede de conforto, não fome e sede de justiça. Mas simples e unicamente porque isso é o que a santidade de Deus exige. E isso é o que a manifestação da graça e da misericórdia de Deus em nosso favor nos estimula a fazer. Irmãos, isso é a justiça, cujo desejo é característica daqueles que são, segundo Jesus Cristo, seus discípulos. Não apenas fazer a coisa certa, mas fazer a coisa certa pela razão certa, que é perceber a santidade de Deus, a sua misericórdia e graça manifestos a nosso favor, e entender que a única resposta possível à santidade de Deus e à sua graça e misericórdia é a entrega completa da vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Se você conhece isso, alegre-se, porque o que Jesus Cristo está dizendo a respeito de você nesta manhã é: meu discípulo. Porque os discípulos dele, dizem Jesus, têm fome e sede de justiça. Mas se você não conhece isso, não importa o que você pense a respeito de você, não importa como você se sente. Talvez você esteja me ouvindo e dizendo: pastor, eu sou o mais feliz entre todos os homens. O que Jesus Cristo está dizendo a você nesta manhã é que a sua condição é a condição de um homem miserável. Miserável. Porque bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ao mesmo tempo em que isso declara algo sobre estes a respeito de quem Jesus está falando, isso declara algo a respeito de todos os outros. Isso diz que todos aqueles que têm fome e sede de qualquer outra coisa, que não a justiça de Jesus, não são pessoas benditas, abençoadas ou bem-aventuradas, como Jesus Cristo está dizendo aqui. Se esse é o seu caso, ore a Deus, peça que Ele transforme o seu apetite e mude o objeto da sua fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A segunda pergunta da manhã é: por que, afinal de contas, esses que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados? E também, sem delongas, a resposta de Jesus Cristo a essa pergunta é: porque eles serão saciados. O que Jesus revela, irmãos, ao pronunciar essas palavras, é que Deus elaborou um programa de alimentação, ou um menu, certo? Deus elaborou um menu que satisfaz completamente aqueles que têm fome e sede de justiça. E deixa eu descrever o menu de Deus para vocês. A entrada é justificação. Os nossos pecados são colocados sobre os ombros do Filho de Deus encarnado, que recebe a punição que era nossa, e a justiça que é dele nos é graciosamente atribuída. É assim que a grande refeição preparada por Deus
começa. Paulo descreve isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, dizendo que aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Vejam, irmãos, o que Paulo está dizendo é que quando nós cremos em Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é a nossa única esperança de salvação e confiamos plenamente no sacrifício dEle, os nossos pecados são perdoados, Deus nos declara justos, o nosso relacionamento com Ele é restaurado e nós somos recebidos como filhos de Deus. Isso é só a entrada. Deus nos torna justos, nos declara justos em Cristo Jesus. Depois da entrada vem o prato principal. E eu estou relacionando as coisas não em ordem de importância, mas apenas em ordem de sequência. E o nome dele é santificação. A nossa salvação não termina quando os nossos pecados são perdoados e a nossa relação com Deus é restabelecida. Na verdade, irmãos, num certo sentido, é aí que a nossa salvação começa. Por quê? Porque o plano de Deus é que a nossa justiça, a nossa obediência, corresponda àquela justiça que nós recebemos de fora. Por isso, quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a redirecionar os nossos apetites. Se você já experimentou isso, você sabe o que é ter os seus desejos começando a ser transformados. Você começa a se perguntar, como é que eu agrado a Deus? Você começa a se perguntar, qual é a vontade de Deus sobre isso? O que Ele quer que eu faça nessa determinada situação? Nós começamos a orar e a pedir que Deus nos mostre como Ele deseja que nós vivamos. É muito curioso isso, mas é assim que funciona mesmo. Nesse banquete que Deus arma para nós, ao mesmo tempo em que nós somos saciados, a nossa fome aumenta. É assim que funciona. Na medida em que a gente recebe uma justiça que não é nossa, a justiça de Cristo, o desejo de nos conformarmos a ela começa a nos consumir dia após dia. E quanto mais nós crescemos em retidão, mais nós nos tornamos conscientes de que nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos desejos e decisões que não estão debaixo do governo do Senhor. E quanto mais conscientes disso nós nos tornamos, mais nós desejamos que esse governo se estenda sobre o todo da nossa existência. Ser discípulo de Jesus é isso, é ser saciado e ter a sua fome aumentada ao mesmo tempo. Deus preparou o menu que sacia quem tem fome e sede de justiça. Entrada, justificação. Prato principal, santificação. E a boa notícia é que no menu de Deus tem sobremesa. E o nome da sobremesa é glorificação. Jesus voltará a esse mundo. E quando Ele retornar a esse mundo, Ele trará uma realidade muito mais doce, na qual não haverá mais pecado. Nós não conheceremos mais a experiência de experimentar ambiguidade entre a justiça de Cristo que foi imputada a nós e a nossa própria justiça. Nós não conheceremos mais a experiência
de saber qual é a coisa certa a fazer, mas não conseguir fazer aquilo que nós sabemos que devemos realizar. Porque nós expressaremos plenamente, de dentro para fora, a justiça que um dia nos alcançou de fora para dentro. Afinal de contas, irmãos, por que aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados? Por que é que eles são abençoados? Por que é que eles são benditos? Por que é que eles são felizes? A razão é simples. É que eles estão buscando aquilo que de fato precisam. E mais importante, aquilo que Deus prometeu realizar. E aquilo que, porque Ele é fiel, Ele haverá de realizar até o final da história. Na década de 80, uma banda de rock chamada Titãs gravou uma canção chamada Comida. Comida. A letra da canção pressupunha acertadamente que todos nós somos seres famintos e sedentos. Como é que ela pressupunha isso? De forma marcante, em duas perguntas com as quais eu quero encerrar a mensagem dessa manhã. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A pergunta não é: você tem fome? Nem você tem sede? Isso está pressuposto. Todos nós, depois da queda em pecado, quando perdemos a relação com aquele em quem nós éramos plenamente satisfeitos, nos tornamos pessoas famintas e sedentas. O que determina se nós seremos pessoas abençoadas, benditas, em última instância felizes, não é se temos ou não temos fome. Nós sempre teremos, enquanto aqui estivermos. E depois também na eternidade, continuaremos nos alimentando do Senhor por toda a nossa vida. O que determina isso é: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E percebam um contraste. O mundo nos estimula a ter fome e sede de felicidade, geralmente definida em termos de 3 P's: posse, posição e prazer. É isso. O mundo diz: você tem que correr atrás da sua felicidade. Você precisa desejar mais do que tudo, ser feliz e construir isto que é a sua verdadeira realização. O que Jesus ensina nessa passagem, irmãos, é que esse é o maior fake news da história. O maior fake news da história. Porque, segundo Jesus, felicidade não é o alvo primário a ser buscado. Felicidade é a consequência de termos buscado aquilo de que de fato precisávamos e que Deus está, por sua promessa, realizando em nós. Qual é o alvo? O alvo é justiça. O alvo é retidão. Nós fomos criados para isso, para expressar a beleza da justiça e da retidão do Senhor. Quando nós entendemos isso, depois de nos encontrarmos com Jesus Cristo, e nos tornamos habilitados pelo Espírito a fazer disso a nossa busca, então a consequência é que Deus olha para nós e diz: bendito, abençoado e feliz. Você quer ser feliz, não quer? Então a principal pergunta que você tem que responder é: tenho fome de quê? Tenho sede de quê? Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Obrigado porque tu tens nos ensinado quem são aqueles que são teus filhos e aquilo que tu tens feito ao longo da história na vida deles. E obrigado, Senhor, por nos lembrar nesta manhã que quando nós nos aproximamos de Ti, os nossos desejos mudam, os nossos apetites são transformados, a busca principal da nossa vida se transforma de uma vez por todas. Obrigado, Senhor, porque Tu fizestes isso na vida de muitos de nós que estamos aqui nesta manhã. Tu nos alcançaste e agora nós já temos nova fome e nova sede. Se há alguém entre nós, Senhor, que ainda não foi alcançado pelo Senhor desta maneira, minha oração nesta manhã é que hoje seja dia de salvação neste lugar. Que haja transformação de fome e sede nesta manhã. E que nós saiamos daqui, todos nós, conscientes da nossa carência principal e daquele que pode suprir aquilo de que tanto precisamos. Obrigado por isso, Senhor. E agora nós queremos interceder por nós e pedir ao Senhor que Tu não nos permita voltar à fome de antes, voltar à sede de antes, nem temporariamente. Dá, ó Deus, a graça a cada um de nós de ansiarmos dia após dia pelo perdão dos nossos pecados, pela santificação cotidiana, pela glorificação da qual desfrutaremos quando o Senhor retornar a esse mundo. Que esse seja o impulso da nossa existência, que amar-te e glorificar-te seja a razão de ser da nossa vida. Sacia-nos, ó Deus, ao mesmo tempo em que nós te pedimos, aumenta a nossa fome e sede de Ti. Essa é a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Amém.